gente! Bem-vindo a mais um Caso Bizarro. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, que vocês conhecem, que é a Maqui Nóbrega. Então, assim, Olá! se apresenta. Se apresenta. Olá, eu sou a Maqui Nóbrega, você já me conhece. Aquelas muito arrogante, né? Você já me conhece, o que eu vou falar? Sou Maqui Nóbrega, criadora de conteúdo pra internet e... Ai, tá bom, é isso, né? Você não é só uma criadora de conteúdo, vai. Não sou só, mas aí é muito extenso, né? Tá, eu sou criadora de conteúdo pra internet, eu sou designer, eu sou... que mais? Videomaker, fotógrafa, twitteira. Você tem um podcaster recente. Agora. Eu até esqueci, porque é tão recente, podcaster, tudo isso. E as pessoas estavam pedindo muito pra você, eu era uma delas, pra você fazer um podcast, então... Muito. E aí, finalmente saiu? Como é que é? Cara, finalmente saiu. Na verdade, eu tinha um plano de fazer um podcast muito mais sério e... Era um podcast... Ia ser muito foda. Ano passado, e aí veio a pandemia e eu não queria gravar à distância, porque eu falei, puta, minha primeira experiência com podcast ia ser eu e mais uma mulher junta nos episódios, eu não queria gravar à distância. E aí fui achando, a pandemia vai acabar já, e aí daqui a pouco eu gravo, sabe? E aí aquela acabou nossa o ilusão. ano, doce ilusão, acabou o ano, a pandemia não acabou, e era isso, as pessoas me pediam muito podcast, e eu sou viciada em podcast, eu ouço muito podcast, e aí eu falei, quer saber, eu vou fazer um podcast... assim, que eu gravo em casa, sussa, de zoeira, pra tirar onda. E aí eu resolvi fazer um podcast lendo a revista Caras toda semana. Que no fim, Mabê, quando você me convidou pra participar aqui, é a mesma coisa que eu faço lá. Um react a casos bizarros. Eu amei. É isso, a Caras é um grande universo paralelo. Sim. Onde tá tudo bem e tudo lindo e... gente rica, né? Meio alienada, por assim dizer. Exatamente, gente rica, gente cafona, gente não cafona, gente que eu nunca ouvi falar, e aí eu sempre lia Caras, assim, tipo, eu amo a Caras, sério, eu amo a linguagem da Caras, e aí eu fiz esse podcast, tá no 2º episódio, quer dizer, não sei quando esse sair, não sei se já vai ter mais, mas acabei de começar e chama Faces, porque eu não queria chamar Caras e a Caras me processar, né, mas eles podem me processar de qualquer forma, né, mas chama Faces, então procure lá no Spotify, todas as plataformas de podcasts. Não, maravilhoso. E você assinava Caras, então? Tipo, você eu já não assinava, Mabê, não assinava. Eu era, tipo assim, eu lia muito quando eu trabalhava em redação de revista, porque sempre chegava todas as revistas, né? E aí eu lia, aí eu passei anos sem pensar na Caras, até que eu fui em novembro, depois de meses sem ver minha família, a gente alugou uma casa no Airbnb e foi passar um fim de semana. Cheguei lá e a dona da casa assinava Caras. Aí tinha uma pilha de Caras. Aí eu falei, meu Deus, a Caras, deixa eu ver se continua igual. Continuava igual. Eu tive a ideia do podcast e aí eu assinei. E me prometeram um colar Swarovski com assinatura, mas nunca chegou. Ai, que triste. Tava lá, ganhei um colar Swarovski. É verdade, tinha uns brindezinhos, né? Tinha. Nossa, você falou agora de ler a revista na imprensa, na sala de imprensa. Agora eu não lembro o termo que você falou. Na redação. Mas enfim, na redação. Sim. E eu lembrei de quando eu trabalhei na sala de imprensa da Natura, em 2007. Vamos combinar que faz 13 anos isso. Sim. E recebia todas as revistas. Nessa época eu era muito viciada numa revista que chamava Gloss. Existe isso, eu tô inventando. Existia. Ela era meio descoladinha, né? Sim, ela era um pouco diferente. Pelo menos era a ideia assim, dela. Ela era pequenininha, era mais descoladinha. Eu já era mais velha, então eu gostava muito da revista Gloss. E aí, nessa sala de imprensa que eu trabalhava, vinha todas essas revistas. E eu sempre ficava folheando, não sei porque... Me veio essa memória, mas assim, que não tem absolutamente... Porque quando você assina a revista, é meio irritante, porque não para de chegar a revista na sua casa por muito tempo, sabe? E aí, tipo, não dá tempo de ler toda semana. Né? E aí vai acumulando, aí você fica nervosa. Mas quando não era eu que pagava, era maravilhoso, entendeu? Porque se eu lesse, se eu não lesse, dava na mesma. Mas agora eu tenho que ler a Caras toda semana. Eu não vou jogar esse dinheiro no lixo, o job. Entendeu? É o job, exatamente. Porque é cara a assinatura da Caras. Eu imagino. Mas enfim, então vou... trazer aqui você pro Caso Bizarro. Pra quem não conhece, eu vou dar uma resumida básica, mas o Caso Bizarro é o meu quadro dentro do programa, o meu programa, na verdade, dentro do podcast Modus Operandi, que é um podcast sobre crimes reais, a gente fala sobre diversos casos e tal. Às vezes tem algumas ficções, mas a maioria das vezes é crimes reais. E dentro disso tem o programa Caso Bizarro.
No caso bizarro, geralmente eu trago um caso que é bizarro, como o nome mesmo fala, e esse bizarro tem muito a ver com o sobrenatural. Então, o primeiro episódio foi da Elisa Lam, que foi encontrada num tanque dentro do hotel. São casos pesados e coisa tal. Coisa leve, geralmente, assim, uma coisa pra descontrair, né? Uma coisa assim, descontraída básica. Então, são sempre casos muito tensos. E as pessoas começaram a querer compartilhar, né, os ouvintes, tipo, eu quero compartilhar os meus casos e não sei o quê. E aí a gente começou a criar, tá bom, então vocês mandam também os casos de vocês, e aí algumas vezes a gente vem aqui, faz isso que a gente tá fazendo agora, e a gente vai reagir aos casos bizarros. Lembrando que esse episódio pode ser ouvido e visto, então vocês podem ouvir aqui no podcast e também podem assistir lá no canal do nosso YouTube, Modus Pod. Eu separei 5 casos pra Mac e 5 casos pra mim, e a Mac não olhou antes, então não olhei. Ela vai realmente reagir em tempo real com tudo que tá acontecendo. Acho que a explicação basicamente é essa. Para os casos, geralmente eles não mandam títulos, então eu coloco um título nesse caso. Então, para dar um pouquinho mais de cara de história. E é isso, bora começar? Vamos. Quer que eu comece Depois eu quero contar um caso bizarro meu, tá? Por favor, eu já ia perguntar, inclusive, se você Depois tinha. eu conto. Eu já contei em outro podcast, mas eu acho que eu vou contar porque é um caso bizarro muito bom. Tá, não. Quem começa, você ou eu? Eu vou começar, você quer? Tá, então vai. Não, vai, boa? começa, vai. Tá. É seu, o programa é seu, vai você. O título dessa história é Horário Comercial. Sempre quis participar dos casos bizarros, mas sempre perdi o timing. Será que dessa vez é a minha vez? Chegou Sim, sua vez. Chegou sua vez. Bem, vamos lá. E deixa eu aproveitar, amiga, vai assim interrompendo, entendeu? Pra gente reagir real, assim, não precisa esperar eu contar a história, não. Bem, vamos lá. Na verdade, eu tenho 3 histórias, todas de quando eu ainda era criança, e Mabê deixa os títulos com você. Eu escolhi uma só, pra gente poder pegar mais casos das pessoas. Uma trilogia. Era uma trilogia, mas eu trouxe uma só, deixei as outras 2 de molho pra outro momento, senão a gente acaba ficando muito tempo nela. Contexto importante. Meus pais são muito espíritas, do tipo que ministram um curso no centro, que dão passe, fazem a palestra e tal. Então cresci envolvida nas explicações e crenças espirituais, apesar de hoje ser cética. Eu gostei muito dela ter falado muito espírita. O que é? Ou você é um pouquinho espírita, ou você é, tipo assim, muito de dar curso no centro, entendeu? Bom, nessa história eu já estava com 7 ou 8 anos. Minha mãe trabalhava sozinha em um escritório, que era uma casa normal. Quarto, sala, copa, cozinha. E ela, além do trabalho normal, para que ela foi contratada, tinha que limpar o lugar também. E às vezes, quando eu voltava da aula de inglês, e era à tarde, eu ficava com preguiça de seguir até em casa e eu parava no trabalho dela, porque sempre estava só ela lá. Nesse dia, ela estava limpando e me deixou ficar no computador dela. Fiquei lá jogando Campo Minado e Pinball. No ar. Gente, que ano é isso? Antigo. 97. Isso é muito antigo. Pra quem não... o Campo Minado era umas bombinhas, né? Que você tinha aqui. Nossa, eu era péssima nisso. Era um jogo que já vinha no computador, não era? Era um jogo que já vinha no computador. E o Pinball você tinha que instalar, mas ele também era bem, tipo, leve, assim, né? Sim. Então quase todo mundo jogava. Era muito legal, eu amava Pinball. Bom, no auge do novo Windows XP, realmente faz um tempo bom aí, deve ser anos 2000, uma coisa assim. Até que sinto a sensação de alguém me olhando. Olho em direção à porta, pensando ser a minha mãe, afinal só estávamos nós 2. Mas não era. O que eu vi não era nem 3D, como a gente, parecia mais um 2D. Era um corpo, tinha mãos, braços, pernas, pés, cabeça. Enfim, uma forma humana, mas não conseguia distinguir traços de fisionomia. Parecia ser de uma matéria meio alaranjada, amarela, que reluzia e se movia. A melhor comparação que posso dar é, sabe aquelas imagens do sol da NASA? Que parece que tem ondas e brilha? Então, era tipo isso. Só que com mãozinha, pezinho. Com mãozinha, pezinho. Eu fiquei muito imaginando o sol da NASA com, sabe, uma mãozinha assim, dando oi e tal. Um pouco estranho. A figura pareceu se assustar. Ela se assustou. Você é a porra do sol da NASA. E você com mão se assustou e pé, entendeu? Com o ser humano. No batente da porta. Ao perceber que eu tava encarando de volta e correu no sentido da copa e da cozinha.
E eu, muito besta, né, não fui atrás, não vi mais. Não, besta não, ela fez o certo, não é pra ir atrás dessas coisas. Não, nunca não vai atrás. Não vai. E essa história eu não contei pros meus pais, nem ninguém na época, porque eu já estava ficando meio cética e não queria que eles me importunassem pra fazer algum tratamento no centro e tomar passe nem nada. Hoje o meu lado racional fala que foi provavelmente imaginação ou um sonho muito vívido, que confundiu minha cabeça de pequena, mas sigo não contando pra eles. Então é isso, beijão pra vocês, pra Carol, pra Mac e pra Bel, que sei que tá ouvindo. Ela tinha quantos anos? Ela falou a idade? Ela 7 ou 8. 7 ou 8. É a idade, como a gente fala, né? A idade básica pra você ver espíritos é 8 anos. Assim, eu nunca vi, mas ainda bem, meu Deus. Tirei essa fonte da minha cabeça, assim, mas tipo... entendi. Data Mabê. Data Mabê. Não, porque todo filme e toda história que você vai ler que uma criança viu, um espírito ou uma criança, ela sempre tem 8 anos. Sempre. Entendi. Então basicamente é a data... Tipo, eu acho que ela devia contar pros pais agora, você não acha? Já passou tanto tempo, eles não vão mais encher o saco dela. Ela provavelmente nunca mais viu. Eu acho que ela devia contar pra eles pra ver se eles têm alguma explicação espiritual. Sim. Mas... E mesmo eles sendo muito espíritas, eu acho que eles vão conseguir entender, assim. Mas tipo, você alucinar com o sol da NASA, com bracinho e pezinho, é estranhão. É estranho. É estranho. Mas eu gostei. Foi uma história leve pra começar. Essa é leve? Tá. O que você ia falar? Não, é porque eu achei curioso que ela não só viu, ela sentiu o bagulho olhando pra ela, né? Ela sentiu. Que é uma coisa que não dá pra explicar, né? Quando você sente alguém te olhando sem olhar. Essa sensação de né, ter alguém me vigiando, ela isso eu acho que as pessoas conseguem se relacionar. Por mais, tipo, eu nunca vi um espírito e tal, mas acho que aquela sensação, aquele silêncio, e você sente o peso de algum olhar sobre você, assim, aquilo é um pouco... Descrevi demais. Não, é que o meu problema, eu não tenho problema com escuro, eu não tenho, zero, assim. Mas o silêncio pra mim pega, assim. Tanto que, nada macabro, assim, mas depois que meu pai morreu, e tipo, eu não queria ser assombrada nem pelo meu pai, entendeu? Por mais que eu quisesse vê-lo novamente, eu não queria. Sim. E eu tinha muito medo de, tipo, na hora de dormir, que eu ia, né, apagou tudo e tal, ficou silêncio que eu ia ouvir a voz dele. E eu nem acredito, tá? Não acredito em vida após a morte, não acredito. Mas eu tinha essa noia do silêncio. E aí, por muito tempo, eu dormi com um ventilador ligado. Um barulhinho qualquer que fosse, mas que já me dava, assim... Nossa, o silêncio pra mim é... Eu acho que o silêncio, às vezes, ele assusta muito mais do que qualquer coisa, né? Sim. Eu tenho uma geladeira que ela é muito barulhenta. Só que ela faz uns barulhos muito estranhos, assim. Eu não sei o que acontece com a minha geladeira. Então, você tá do nada e ela começa a fazer uns barulhos, assim. Então, quando tá o silêncio... Sim. Vários amigos meus, assim, quando, né, antes da pandemia, tava aqui em casa e a gente tava conversando, de repente, meu Deus, o que é isso? Tipo, a gente tava sozinho, assim, não, calma, é minha geladeira. Bobo. Tá tudo bem. Só que é silêncio, isso, como tá o... Tudo pode acontecer. Qualquer barulho pode vir. O escuro também é assim, né? Mas o silêncio é mais tenso pra mim. Tá, posso ler a minha história? Pode. O título é Vamos Brincar de Esconde-Esconde? Eu li, tipo, descontraída, mas na verdade deve ser horrível. Oi, Mabê. Oi, Mac. Obrigada por ter escolhido o meu caso. Espero que tenha escolhido. Me chamo Vitor, moro no interior da Paraíba e meu caso bizarro é o seguinte. Eu era criança e costumava me esconder do meu pai quando ele chegava do trabalho, pra ele me procurar e tal. Acabou que meu irmão mais novo também pegou essa mania e nós dois nos escondíamos em lugares diferentes da casa para o nosso pai procurar a gente. Eu cresci e deixei essa brincadeira de lado, mas meu irmão, por ainda ser criança, continuou fazendo a brincadeira. E até aí tudo bem. Ai, meu Deus, que legal falar isso. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Enfim, meu irmão fazia essa brincadeira e meu pai sempre achava ele, porque ele não era bom no jogo, kkk. Mas porque ele era uma criança, né? Seu pai era um adulto. Mas aí teve um dia que meu pai não conseguiu achar ele e me chamou pra procurar junto. Eu fui procurar nos quartos, olhei no nosso e no dos nossos pais, mas ele não estava lá. Então fui olhar no quarto das bagunças. Tipo um daqueles da Mônica de Friends. Só que com bem menos bagunça. Lá tinha uma cama e eu achei que ele estava lá. Então chamei ele pelo nome bem baixinho pra saber se ele estava lá e meu pai não descobriu logo de cara. Depois que eu chamei ele, uma voz de criança falou: Eu estou aqui. Eu devia ter feito uma voz de criança, né? Eu estou aqui. E uma mão saiu debaixo da cama e tocou o meu pé.
Eu não me assustei, nem pensei em nada na hora, porque eu pensei que era o meu irmão. Mas aí, quando eu estava saindo do quarto para entregar o esconderijo pro meu pai, ele chegou na porta do quarto e disse: achei o seu irmão. Ele estava atrás da porta da cozinha. Eu gelei. Ai! Perguntei ao meu pai: então quem tá embaixo da cama? Meu pai ficou com uma cara de riso e de medo ao mesmo tempo e mandou eu olhar, mas eu não tive coragem e ele também não. O pai mandou a criança olhar, melhor mas ele pai. também, mas o pai não teve coragem. Não tive coragem, ele também não. Saí de lá correndo. Eu só fui entrar naquele quarto outra vez quando foi pra limpar a bagunça e junto com a minha mãe. Esse foi meu caso bizarro. Espero que tenham gostado. Não dei um título pra eles, pois quero que a Mabê escolha um. Um beijo, Mabê. Você arrasou no título. Né? Gente, sério. Assim, o lance de você ouvir a voz de criança, e é muito legal, porque quando ele fala ouviu uma voz de criança, tipo, ele não falou ouvi a voz do meu irmão. Não. Eu ouvi uma voz de criança. Então ali, já falei, bom, deu merda, né? Alguma coisa aconteceu. Eu ia falar que eu amo do pai ter... tipo, não ter coragem, mandar ele olhar. Tipo, eu que não vou olhar lá. E a gente, né? às vezes, conta algumas histórias que é muito engraçada a reação das mães e dos pais. Às vezes, eles são tão medrosos quanto os filhos. Isso é muito engraçado. Claro, o pai riu, falou, essa criança é louca. Vai, mas vai olha lá, você. vai Olha lá. você. Não, eu não vou não, olha você. Eu não tô nem aí. Não, você é Vamos louco, lá. você é louco. Não, o pior pra mim é o toque. Você ouvir a voz da criança, sei lá, pode ser o seu irmão, pode ser que o seu irmão estivesse te zoando em algum canto, junto com o seu pai, os dois se uniram pra zoar você, entendeu? É verdade. Mas aí o toque é que é tenso. Sabe uma coisa que é muito louca? Acho que alguém tava postando na timeline essa semana de quando você tá com fone de ouvido e você ouve alguém te chamando e você tira o fone e ninguém te chamou. Sim. Você já passou por isso? Porque isso acontece muito comigo. Tipo, ok, Morando eu moro sozinha? sozinha, você também mora sozinha, mas eu digo assim, num outro contexto em que, tipo, tem tá. pessoas na casa, entendeu? Sim. E aí você tira o fone, porque isso aconteceu algumas vezes comigo já. Então, acho que essa sensação de, às vezes, você tá tão prestando atenção em alguma coisa que, de repente, você ouve alguém te chamar e tal, mas ninguém tá te chamando. E eu fico pensando, como é que todo mundo tem isso, sabe? Tipo, isso é muito estranho. Cara, o cérebro, né, Mabê? O cérebro é uma coisa... enfim, uma grande... Um enigma. É um enigma. O cérebro, mano, a real é que o cérebro faz qualquer coisa que ele quiser com a gente, né? Sim. Então... Principalmente se você ser... estiver nervoso, né? Exatamente, pode ser que você realmente tenha ouvido. Sabe, sei lá, né? E na verdade não foi ninguém. Foi só você... não sei. Foi só você mesmo, seu próprio cérebro falando com você. Mas eu nunca passei por isso do fone. Que eu me lembre, assim, que... Não, que eu me lembre que tenha me chamado a atenção, não. Eu já tive bastante isso, assim, mas... às vezes até sem fone, mas eu sou um pouco surda. Assim, sabe? Tipo... Não sou surda, mas eu tenho dificuldade de ouvir... Por exemplo, se eu tô sem óculos, eu não consigo ouvir direito. Sim. Tem toda essa... Eu até tinha uma comunidade no Orkut, né? Tipo... não ouço sem óculos, alguma coisa assim. Eu lembro que eu fazia parte. Então, eu realmente tenho alguma coisa que eu não consigo ouvir direito, assim. Às vezes eu ouço mais baixinho. Então, eu dou umas perguntadas e tal. Mas essa história, na verdade, me lembrou... No ano passado, quando eu trabalhava lá na Mutato, agência, enfim, você já foi lá. Sim. E eu trabalhava com uma galera lá, né? E aí, eu não sei se você lembra de um aplicativo que... Sabe aqueles aplicativos que viralizam em um dia e depois ninguém nunca mais usa? Sim. E ele era um aplicativo que ele era meio que... como que chama? Aqueles aparelhozinhos que você aperta pra falar, que tem no Stranger Things. Walkie-talkie. Você lembra desse aplicativo? Que ele meio que surgiu faz uns 2 anos, 1 ano. Foi uma... Tipo, as pessoas, meu Deus, que legal, nanana, baixaram, usaram uma semana e depois nunca mais usaram. Só deram os dados pra galera e foi isso, assim. Só entregaram a vida pro povo. E aí foi basicamente isso. Mas enfim, resumindo todo o esquema, eu combinei com os meus amigos. A gente colocou o meu celular... Foi horrível o que a gente fez. A gente colocou o meu celular... embaixo do vaso, porque tinha um banheiro nessa salinha que a gente ficava. E a gente colocou o celular embaixo do vaso.
E aí, quando qualquer pessoa fosse entrar no banheiro, a próxima pessoa, a gente pegava esse walkie-talkie, ia deixar ligado no walkie-talkie, e a gente apertava e ficava sussurrando. Ai, que horror! E aí, o nosso chefe entrou, assim, e a gente começou... Oi, tudo bem? Gente, sério, ele deu um berro. Nossa, é louco. Ele deu um berro muito alto. Eu assim, demitia todos. Tudo demitido. Mas enfim, então assim, quando você fala, tipo, o pai pode estar dando, né, pregando uma peça no filho Sim. com o irmão mais novo, é o tipo de coisa que eu faria, entendeu? Podia, então... eles podiam ter se unido, combinaram antes, falar, hoje a gente vai fazer diferente. Eu vou me esconder, mas na verdade, ó, eu e você aqui. E pode ser, na verdade. Pode ser que ele tenha sentido um toque imaginário também, né? É, que foi uma Nunca sensação, né? Encostou no lugar e achou que era um toque. Mas eu amo que ele ficou anos sem entrar naquele quarto. É, tipo, Por via morreu, das o quarto dúvidas, morreu pra ele. Por via das dúvidas, eu não vou entrar, entendeu? E é isso. Deixa lá. É. Bom, vamos pra outra história, chama O Mágico Maracatu. É. Olá, Mabê e Mac. Meu nome é Luiz Ulisses, eu sou de Natal e queria começar dizendo que eu cheguei até o Modus por causa da minha namorada. Manda beijo pra ela, é Ildérica. Então, Ildérica, Nossa! um grande beijo pra você. Que Achei nome, chique né? esse nome. Achei chique. É Ildérica. com H? É com H. Olha, É com Ildérica. H. Ildérica. Beijo, Ildérica. Ildérica e Luiz Ulisses. Nossa, meu, que casal. Eles podiam ser, tipo, a realeza, você não acha? É, tipo... Do Brasil. Ildérica, Rei Luiz Pereira. Ulisses e Rainha Ildérica. É, Rainha... Nossa, Rainha Ildérica é muito nome de Rainha rainha. Ildérica, é. Eu gostei. Bom, que é muito fã do canal, que assiste e lê suas indicações e que só lava a louça escutando Modus. Desde o início da quarentena, ela está aqui em casa. E quando ela tá lavando louça, geralmente eu estou cozinhando. O chato é que quando não tem episódio novo, ela se recusa a lavar a louça. Certíssima, Ildérica. Perfeita. Joga Mas a eu culpa continuo... pra elas. Não, É isso. perfeita. Não é o que, tipo, ela não lava, ela se recusa. Se recusa, Existe não. uma sensação de, tipo, não, eu não vou lavar louça. Não vou lavar. Enquanto elas não soltarem o podcast, eu não vou lavar a louça. É isso. Greve. Mas eu continuo cozinhando, porque tenho fome. Aí pra você que Realmente, lute, Luiz Ulisses. Você... Assim, acabei me interessando também pelo Modus e pelo quadro Casos Bizarros. Até aí, tudo bem. Isso aconteceu quando ele tinha 6 anos, o Luiz. Olha lá, olha lá. Ah lá, tá chegando perto quase na idade. Pois bem, quando eu era criança e que dava hora de sair pra brincar, eu geralmente ia pra frente do prédio, onde costumávamos ficar, e ver se tinha outras crianças do condomínio por ali. A gente fazia muito isso, apesar de ser muito novo. As mães da gente deixavam. Bom, provavelmente é anos 90, né, Eu gente? era assim também. O meu prédio tinha um monte de gente, eu descia. Mãe, vou descer. Descia. Uhum. Eu ficava na rua, porque eu morava no interior, então... Sim. E era assim, né? Era rua, entendeu? Anos 90. Tipo, você ficava na rua com as crianças, aí com a criança que tá passando, você começa a brincar. Exatamente. Não tinha nada Não tinha medo, combinado. não tinha crime no Brasil nos anos Tinha 90, medo, gente. Como né? vocês sabem por esse podcast, não tinha crime no Brasil nos Não anos tinha 90. crime. Não tinha. Bom, fazíamos muito isso, as nossas mães deixavam. Geralmente saíamos sozinhos para brincar nos mesmos horários, porque a rotina de escola era todo meio que coincidia. Às vezes acontecia de não ter ninguém, principalmente durante a semana, e eu ficava esperando um pouco, e se não aparecia ninguém mesmo, eu voltava pro apartamento que ficava no térreo. Nessa época que às vezes não aparecia ninguém para brincar, de vez em quando saía um homem, tipo um morador, que ele tava indo em direção à garagem, e começava a brincar comigo de mágico. Esse momento, aquele momento que você já fica meio um pouco desesperada. Pedófilo ou espírito? Pedófilo ou espírito? Isso aconteceu com certa frequência, porém durante um período curto, digamos durante um mês. Não vou saber dizer. Ele sempre me chamava pra brincar numa área entre o prédio e a casinha do gás. Gente, casinha do gás é muito antigo, né? Muito. Na lateralzinha do prédio ali, sabe? É. Que ficava os gás, assim. Nem sei como é que funciona hoje, mas não é assim, com certeza. Bom, as mágicas eram as mais absurdas. Ele pedia, por exemplo, pra eu escolher uma das pedras coloridas do jardim da lateral. E em seguida ele perguntava onde eu queria que aquela pedra aparecesse. Eu memorizava o formato e a cor e pedia pra aparecer nos mais diversos lugares e sempre dava certo. Mesmo afastado, ele fazia aparecer no meu bolso, em alguns dos jarros da entrada,
em algum degrau da escada do prédio, debaixo do travesseiro. Gente, debaixo do travesseiro dele. Nesse dia do travesseiro, eu entrei em casa correndo direto pro quarto, peguei a pedra e quando voltei pra continuarmos a brincadeira, ele não estava mais lá. Minha mãe estava em casa, viu o movimento, mas não deu bola, porque, enfim, nem sabia o que eu tinha ido fazer. O medo veio depois de adulto, ao me recordar daqueles fatos. Nunca consegui apresentá-lo a ninguém. E depois de uns dias, lembro de ter falado em casa que tinha esse morador que brincava de mágica, mas ninguém de novo deu importância. Passei a falar sobre ele com outros coleguinhas, mas nunca aparecia quando estávamos juntos lá fora brincando. E também nunca aconteceu de alguém aparecer enquanto eu brincava com esse mágico. E, ao mesmo tempo, ele não desaparecia repentinamente, como se fosse um espírito. Ele brincava comigo e ele ia embora, seguindo o rumo da garagem. E depois eu nunca mais via. Aquela situação foi me empolgando e comecei a falar desse homem em casa. E eu falei tanto que a minha mãe passou a dar uma relevância maior para a história. E eu disse as características dele e não batia com a de nenhum morador do condomínio. E era um prédio pequeno, então minha mãe conhecia todo mundo. Ela conta que na época não achou o caso sobrenatural, mas ficou preocupada de ser alguém, de fato, um estranho, Sim. conversando com o filho dela, apesar de eu enfatizar que ele saía do prédio e sempre com a mesma roupa e chapéu. Teve um dia que eu saí pra frente do prédio e a minha mãe resolveu me acompanhar pra dar o flagrante no tal mágico, mas ninguém apareceu. Ela voltou pra casa e eu fiquei lá fora. De vez em quando ela vinha me ver, mas nesse dia ninguém apareceu. E era no final de semana de carnaval, então eu resolvi entrar. E quando eu estava indo pra casa, comecei a me entreter com um quadro de avisos que ficava no corredor do térreo, porque eu estava aprendendo a ler. Até aí tudo bem, porque agora vem o segundo caso. Meu Deus. Quando me posiciono de frente à escada, me deparo com um ser que não sei descrever de tão assustador. Era como se estivesse vestido de caboclo de lança do pescoço para baixo. Eu fui pesquisar o que é isso. O que é E o caboclo de lança é uma figura folclórica do Pernambuco que aparece muito no carnaval. Tá. E aí, segundo o presidente da Associação de Maracatus, é um índio guerreiro para proteger o povo. Tá, e ele então traz ele é do um certo bem. mistério. Ele é do bem. Ele é do bem. Ele é do bem, mas ele traz um certo mistério. E a origem é uma mistura de culturas afro-indígenas com manifestações populares, como Bumba Meu Boi, etc. Eu achei muito interessante, na real. Até, assim, escreve aí pra você ver o caboclo de lança, você vai ver. Eu vou descrever pra quem enfim, não tem como ver como é que é. Pra quem não tem Google. Assim, pra quem não tem Google. Mas o chapéu é feito de palha e é cheio de fitas muito coloridas. E é um chapéu grande, assim, tipo, são muitas fitas. Olha! E Nossa, tem um lenço. Mabê. É muito legal, não é? Meu, é tipo psicodélico, quase. É meio psicodélico. É um pouco eufória, sabe? É coloridaço, é muito colorido. Eu tava imaginando uma coisa marrom, sabe? Mas é coloridaço. Exato. E aí ele tem tipo um pano, assim, um lenço, né, no pescoço, que é bem colorido. E o rosto geralmente é pintado de vermelho. E a roupa é cheia de franjas, lantejoulas. Gente, é muito legal, eu adorei. E a lança, ela tem até 2 metros de comprimento. Só que você não consegue ver uma lança, porque é uma lança de madeira, né? Só que ela é em volta de vários fitinhas bem coloridas, assim. Tipo fita do Senhor do Bonfim. Tipo, meio que se mistura com a roupa a lança, né? Assim, nas fotos aqui. E eles usam um cravo branco preso na boca. E tem a peruca, né? Essa peruca, tipo, de... que é o chapéu que eu falei. Que material tem esse? Então, eles falam que é de palha e é cheia das fitas coloridas. Mas é aquela fita, é uma fita de brilho, assim... Tem um nomezinho especial. Tipo de fantasia de carnaval, assim. Mas eu achei muito legal, assim. Tipo de pompom. Tipo de pompom. Exato. É uma coisa meio pompom. Tipo, é muito legal no carnaval. Não quando você tá com medo de um mágico, né? Mas era carnaval. Ele falou, era carnaval. Ele deixou claro que era carnaval. Ele deixou claro que era carnaval. Vai, continua. Vamos lá. O rosto não tinha muita definição, parecia estar de máscara, mas a boca sorriu. E foi muito rápido. Olhei, vi a assombração, a boca sorriu e eu gritei e corri pra casa com todo o desespero do mundo. A minha mãe abriu a porta desesperada, acho que já porque estava preocupada com a história do mágico e tal, e pra completar, me ouve gritando desesperado. Ela disse que quando abriu a porta eu não tinha cor de nada. E ela me conta que pensou que fosse abortar ali, porque ela estava grávida do irmão mais novo dele. Do susto que ela também teve, tadinha.
Contei sobre o que tinha acabado de ver aos berros e na mesma hora uma vizinha apareceu e resolveu subir as escadas para ver se encontrava alguém. Lembro da vizinha dizer que podia ser alguém fantasiado, porque era carnaval. Olá. Não é mesmo? O fato é que ela subiu até o último andar e não encontrou ninguém. E disse que poderia ser alguém que voltou pro apartamento depois daquele alvoroço todo e tal. Corajosa essa vizinha, hein? Nossa, muito corajosa. Mais corajosa que o pai daquele menino bem lá. mais, bem mais. Coincidência ou não, depois desse dia, nunca mais encontrei o meu amigo mágico. Uau. Nossa, como é que as duas coisas se ligam, né? Um mágico e um caboclo... Como é? Caboclo de lança? Caboclo de lança. Tipo assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, exato, não tem nada a ver. A não ser que fosse um mágico vestido de caboclo de lança. Mas assim, porque ele fala assim, era uma coisa muito assustadora, foi uma coisa muito assustadora e parecia um caboclo de lança. Mas um caboclo de lança, ainda mais ele, que acho que conhecia na época, não é assustador. Eu acho que é porque ele é uma presença muito grande. Eu tava lendo, assim, e falam que, tipo, tem um ar meio misterioso, sabe? Então, talvez tenha alguma coisa aí dentro do folclore que a gente esteja perdendo por conta disso. Mas eu acho que... Eu acho que é a sensação em si, assim, sabe? De, tipo, você não tá esperando... Sim, e aí você tá indo pra casa e de repente, né, você vê. Porque realmente, não é... Gente, são roupas muito legais, realmente. Não, é um bafo. É tipo assim, um bafo, fiquei apaixonada. Sabe? Mas assim, vamos ao que interessa mesmo. O mágico era real? Então... Porque essa é a história, entendeu? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ele imaginou esse cara aí. Mas por um mês... Mas as crianças têm, né, amigos imaginários. Eles duram um tempinho, assim. Às vezes pode ser uma coisa de durar... Diz que, geralmente, né, quando as crianças têm... Até tô lendo o livro de Memória da Xuxa Meneghel. Do nada, eu trago a Xuxa, mas juro que tem um sentido. Fala da Xuxa. E a Xuxa, ela teve uns traumas bem pesados, assim, na infância dela, né? E ela teve amigos imaginários. Ela, tipo, tinha muitos amigos imaginários, assim, quando era criança. Tipo refúgio, né? E é geralmente... Não geralmente, não vou falar isso porque eu não sei. Mas, tipo, existe aí uma ligação de, às vezes, você passar por algum trauma, alguma coisa, você ter amigos imaginários. Mas também já ouvi casos de crianças que não necessariamente passaram por traumas, mas que tinham dificuldade de interagir, sabe? Tipo, eram tímidas. Não me pareceu ser o caso do Luiz. Assim, pelo menos, né, ele não comentou que... Não, né, ele descia pro prédio, ele ia encontrar as crianças do prédio, né? Tipo, caramba. Então, eu realmente acho. É um amigo imaginário muito específico, né? É um mágico que aparece... Porque também tem isso, amigo imaginário, não sei, aí eu tô falando do que eu conheço da ficção, porque eu não sou psicóloga nem entendo. Mas, tipo, as crianças falam, ele tá junto, né? Tipo assim, tá os pais e tal, e o amigo imaginário está ali ao mesmo tempo, né? Sim, o amigo tipo... imaginário... do Luiz Ulisses só aparecia quando tava só ele, né? Eu acho que tem algumas formas, assim, porque a gente vê também... por exemplo, uma coisa muito específica, ele aparecia quando ninguém tava lá pra brincar com ele. Sim. Poderia ser uma vontade tão forte de brincar... Ele materializava. Que ele materializava isso, sabe? Não sei, mas, tipo, acho que é uma forma de ver as coisas, assim, porque ele queria tanto brincar... Sim. E eu lembro, assim, que quando eu era nova, eu sempre fui muito imaginativa, assim. E eu lembro que várias vezes eu brincava e, tipo, pra mim, podia ter gente ou não, eu tava inventando alguma coisa, sabe? Jeito, Eu tava entretida do mesmo jeito. Então, eu acho que às vezes pode ter sido um pouco disso, sabe? O Luiz se empolgou. Sim. Se empolgou no personagem. Mas eu vou dizer uma coisa, melhor o espírito do que se fosse um homem de verdade, né? Nossa, muito melhor, exatamente. Quando eu li ali, dele contando um homem, isso sempre me apavora, né? Um homem que te chama pra brincar na casinha do gás, não é boa coisa. Não vai, entendeu? Não vai, exatamente. Então, é uma coisa que já assusta, né? Quando a gente vê junto com criança. Mas sendo o espírito, me deixou mais tranquila. Aí veio o caboclo de lança pra acabar com a brincadeira. Ele falou, chega disso... Acabou essa brincadeira, sabe? Acabou. O mágico não vai voltar mais e é isso. Acabou. Cresça, criança. Cresça, Luiz. Foi isso. Mas eu achei boa a história. Porque, tipo assim... Pô, foi bom pra ele. Foi uma experiência legal, né? Com o mágico.
Ele Tipo, não pareceu não gostar foi ruim. muito. O mágico, ele gostou, ele ficou meio assustado depois. Não, o caboclo, ele tomou um susto, mas, tipo, o mágico, ele tava se divertindo. Como a mágica fazia a pedra aparecer embaixo do travesseiro. É isso que eu ia falar agora. Como foi isso, né? Ele imaginou nesse nível que ele, tipo, pegou o travesseiro dele e, cara, tinha uma pedra embaixo do travesseiro dele. Isso é muito louco. É só ele, entendeu? Tipo, ninguém mais pode... Não tem testemunhas dessa história. Tipo, não é que ele chegou pra mãe e mostrou a pedra. Ou levou a mãe até o travesseiro e falou, mãe, tem uma pedra embaixo do meu travesseiro. Não. É a palavra de uma criança e agora um adulto. Então, assim, pode ter acontecido qualquer coisa na imaginação dele. Não dá pra saber, né? E é uma coisa sobre 7 anos, né? Gente... É a idade oficial do mágico aparecer. Do mágico aparecer na casinha de gás pra brincar de pedra. Socorro. Ai, meu Deus. Tá, vamos pro próximo? Vamos pro próximo, pode ir. Tá, a próxima história chama O Intercâmbio de Bonecas. Olá, Mabê e Mac. Meu nome é Flávia. Meu caso não é muito assustador. Ai, obrigada. Mas vou contar aqui pra vocês. Eu fiz intercâmbio no Canadá e lá fiz um estágio com uma amiga em uma fazenda. A dona da fazenda se chamava Márcia. Caralho, uma fazenda no Canadá, que loucura, né? Achei específico. A cunhada da Márcia também tinha uma fazenda lá perto e a gente ia pra lá de vez em quando pra ajudar em alguma coisa. A cunhada viajou com a família e pediu pra que eu e minha amiga dormíssemos lá pra cuidar dos bichos. Tinha cachorro, coelho e da casa. Era uma casa gigante e ela arrumou o quarto das filhas dela pra eu dormir. O quarto era no subsolo da casa. Já não vou. Já não ia. E tinha várias bonecas. Já não vou. Não vou. Até aí tudo bem. Não tá tudo bem. Tá tudo muito errado até aqui. Nessa noite eu não dormi bem. Por que será? Tive vários pesadelos daqueles que você sabe que está sonhando, mas não consegue acordar. Horríveis. Em um deles, eu estava dentro de um elevador que caía e começava a encher de água e eu não conseguia acordar. Fiquei o tempo todo com uma sensação muito ruim. Foi... Deu um rabo de gato aqui. De quem que é? Da Tita. Porque tem um pote de ração aqui, ela tá comendo aqui. Ah, maravilhoso. Foi assim a noite toda e eu não conseguia dormir. No outro dia, contei pra minha amiga que não tinha dormido bem e ela sugeriu trocar de quarto comigo. A gente trocou e ela foi dormir no quarto das bonecas. Nessa noite, no outro quarto, eu dormi super bem, daqueles sonos que você apaga e só acorda no outro dia. Eu acordei, fui pra cozinha tomar café e quando passei pela sala, vi que minha amiga estava dormindo no sofá. Não entendi nada e perguntei pra ela o que aconteceu, e ela me disse que não conseguiu dormir naquele quarto e foi pra sala. Não sei o que tinha lá, não vi nada, mas ficamos muito assustadas. Fomos embora correndo e só voltamos pra colocar comida para os cachorros. Ai, que bom! Pelo amor de Deus. Espero que tenham gostado. Eu amo o podcast, parabéns pelo trabalho. Claro que é assustadora essa história. Gente, eu também achei bem assustador. Primeiro, assim, qualquer história que tem boneca... E subsolo, ela automaticamente. E subsolo, já era, não. Exato. Nossa, ainda mais no Canadá, gente, porque... Ainda mais no Canadá, né? Como se o Canadá fosse lugar oficial de aparecer... no Canadá, Principalmente entendeu? no Canadá. Eu nunca vi espíritos no Brasil, mas no Canadá... Não, no Canadá, mas eu acho que o Canadá é um lugar bem tenso pra aparecer bicho assim, porque lá tem... Eu não sei agora a porcentagem, tá? Mas existe uma porcentagem muito grande da natureza lá que ela não foi... Explorada. E ela não tem como ser explorada. Não sei explicar exatamente, mas assim, resumindo, tem muito mato no Canadá. Tem muita floresta. Tá. E era uma fazenda lugar. Que elas estavam. E era uma fazenda, exatamente. Tem muito urso. O urso não é um espírito, né? Mas entre ver um espírito e um urso, às vezes vale mais a pena ver um espírito. Dependendo do urso, vale mesmo. Dependendo da distância que o urso tá de você, eu prefiro. Você já viu um urso? Não, só em zoológico, essas coisas assim. Infelizmente. Mas um urso, tipo, prestes a me atacar, não, nunca vi. Cara, eu tava ouvindo algum podcast gringo de uma mulher contando que ela foi fazer um rolê, acho que era na Nova Zelândia, sei lá. E aí era basicamente um rolê que você tinha que poderia ver urso ou não, e aí o cara ficava explicando como que, tipo, se você vê um urso, você não pode correr. Sim. E ela ficava assim, não tem a menor possibilidade. Não era da Busy Phillips? Eu ouvi essa história essa semana. Essa semana? Essa semana, que ela falou que ela ia sair correndo e ela ficar muito...
Sim, que ela agarrava o cara, não era isso? Que ela tava Não, andando acho com que o cara. era uma outra. Caramba, não é possível. Eu ouvi essa história essa semana. Sério? Aham, que o cara falava, não corre. Aham. Ah, então talvez seja essa. Mas era uma que, tipo, que ela não podia correr. E eu fiquei lendo aquilo, eu fiquei assim, cara, como assim, sabe? Não pode correr. Tipo, se eu vejo Eu não um ia urso, eu correr. desmaio. Eu não ia correr, Mabê. Ah, Sabe você ia por quê? desmaiar. Eu não ia correr porque eu sei que eu não ia correr mais rápido que um urso, entendeu? Sim. E aí Tipo, ia ser muito mais... racionalmente. Exatamente. Também não sei, né? Nunca me dei de cara com um urso pra ver como seria. Mas eu imagino que eu ia, tipo, ficar mais paralisada do que ia sair correndo. Assim, meu ímpeto não ia ser sair correndo. Aham. E aí eu ia conquistar o urso e a gente ia virar amigo. É Sim, isso? essa é a história. Agora, por que a gente tá falando de urso? Que não tem nada a eu tô ver. assim do nada, né? Foi Do parar nada no um Canadá. urso. Mas voltando pra história, Voltando gente, às pra bonecas mim, do mal. boneca Canadá e Fazenda, pra mim é um prato cheio. Gente, a Fazenda do Dwight. Sim. Sim. Da Fazenda do Dwight, daquele episódio que... Gente, quem não eles vão- sabe The Office, que eu tô Sim. falando aqui. Você tem um tá episódio vestida de The bom. Office, lá. Eu estou vestida de The Office, em homenagem a você, que eu sei que é a sua série favorita também. É minha série preferida. É a minha série favorita. E de humor, porque ela é tudo. E eu fiquei lembrando agora do episódio que o Jim e a Penny passam a noite na fazenda do Dwight. E ela e não tem uma boneca também? Tem um negócio muito estranho, assim. Não tem. Tem ele acho que gritando, não. chorando, né? Uma hora. Tem, ele chora porque ele tá com o coração partido e tem aquele banheiro que fica do lado de fora da casa. Que o primo dele, o Mose, tá usando, tipo, com a porta aberta e a porta fica batendo. É. Nossa. Não. Assim, prato Não, mas cheio, boneco... né? Gente, o Chuck tá aí, né? O Chuck tá aí há quantos anos? Boneco não tem como, entendeu? Eu não tenho nenhum Não tem boneco na como. minha casa. Não tenho. Também não. E eu gostava muito do Fofão quando eu era criança. Ah, eu também. E gostava quando eu também. fico olhando, gente, o Fofão era assustador. Assustador. Como que a gente olhava pra aquilo e gostava, né? É. Muito Porque louco. criança gosta de monstro também, né? É É verdade. isso. Fofão e a Mônica, tipo, eram os dois, tipo, eram os Sim. brinquedos, assim, que eram bem grandes, né? Tipo, meio que... É. Não, e a Angélica, você lembra da Angélica tamanho... Nossa, a Angélica é Não, enorme. não é tamanho real, né? Porque era, tipo, do tamanho de uma criança. É. Mas a Angélica grande, assim... Sim. Meu Eu Deus, lembro, tinha minha cada prima coisa, tinha né? uma, eu achava muito assustador. Eu tinha a Mônica e tinha Sim. o Fofão. Exatamente, É. os dois. E a Mônica, ela era E do o meu Baby, tamanho. eu tinha o Baby. Ai, o Baby, sim. Baby. Eu tive o É. Baby também. Ai, perfeito. Bom, eu fiquei feliz que elas saíram vivas da fazenda Sim. e nada aconteceu com elas, além de uma noite mal dormida, que também, né, gente? Em casa acontece com a gente também, né? Então é isso aí. É. Só uma noitezinha ruinzinha com umas bonecas É. aí, né? Mas quem não? Tranquilo, é. Bom, a minha história é A Tesoura Secreta. O título, na verdade, era A Amiga Invisível, só que eu achei mais macabro trazer esse aqui. Olá, Mabê e Max, suas maravilhosas. Primeiro dizer que Modus me acompanha toda semana enquanto dou uma geral na casa. E Face está sendo uma ótima companhia para cozinhar as comidinhas da semana. Aê! Então, ó, um ouvinte de Face Gente, a já. gente tá entretendo todas as tarefas domésticas das pessoas. É isso, né? Ninguém mais porque não lava dá pra- louça sem podcast. Não dá. E não dá É. pra ouvir o Modus comendo. A gente sempre fala isso. É. Não cozinha nem come. Então, pode ouvir o Faces quando tá comendo Pode. e na hora que estiver limpando, ouve o Modus. Exato. Tá tudo certo. Aliás, quando que sai os episódios? Você chegou a comentar? Toda segunda-feira. Bom, o meu caso aconteceu no ano de 2008, quando eu fazia cursinho na cidade onde a minha família mora até hoje. Nessa época, minha mãe tomava conta da filha de 3 anos do meu primo durante a tarde toda. A gente morava em um sobrado e o meu quarto ficava lá em cima, bem isolado do resto da casa para eu poder estudar. Até aí tudo bem. Sempre quis falar isso. Um dia depois do almoço, minha priminha estava chorando e tentando abrir o portãozinho de segurança que ficava na escada e rolou a primeira conversa bizarra. Aninha, o que aconteceu? Eu perguntei. A Tamen pegou meu desenho e subiu correndo. Eu achei que a minha irmã ou a minha mãe tinha ido lá em cima e ela queria ir também. Como tinha esse portãozinho de segurança, ela nunca tinha subido lá, que eu nem reparei no nome que ela falou. Quando perguntei de novo, a mulher do meu primo me explicou que também era amiguinha imaginária da Aninha. Eu dei risada e deixei por isso mesmo. Olha lá. Essa realmente acompanha, né? Porque ela tá ali na Tá casa, vendo? Exatamente. brincando e tal. A família conhece. A família conhece, já apresentou.
Na mesma semana, minha mãe precisava ir ao mercado e só tinha a primeira pessoa em casa pra ficar... E só tinha a minha pessoa... Adorei a minha pessoa. Só tinha a minha pessoa em casa pra ficar de olho na Aninha. Peguei meus livros e fui estudar na sala enquanto ela brincava por ali. Um minuto que me distraí, fui puxada à realidade pela minha priminha gritando, chorando e correndo. Quando fui ver o que estava acontecendo, ela disse, a Tamen tá correndo atrás de mim com uma tesoura. Acalmei, quer dizer, uma amiga imaginária um pouco assustadora. Imaginária, a inimiga imaginária. A inimiga imaginária. Acalmei ela e disse que não era nada e que a gente devia entrar e esperar a minha mãe na sala. Ela me pediu para colocar leite achocolatado no copinho dela. Como o leite tinha acabado, fui abrir o outro e na hora de pegar a tesoura na gaveta, onde ela estava... Sim, a tesoura sumiu. Quando a minha mãe voltou e eu com o cu na mão, a gente procurou por todo canto a tesoura e não achava. Isso foi no meio da semana. De noite na sexta-feira da outra semana, eu fui organizar os meus resumos do cursinho e o que eu acho dentro? A porra da tesoura junto ao desenho da minha prima escondido dentro da pastinha. Anos depois, a gente descobre que a avó da dona do sobrado chamava Tânia. E a história ficou mais tenebrosa pra mim, que já não dormia mais de luzes apagadas e tinha um novo medo de crianças com amigos imaginários. Não, foi a criança. Foi a criança. Imagina, é tudo ela. Ela imagina. Colocou, escondeu a tesoura. Escondeu o desenhinho e escondeu a tesoura, eu também acho. Eu prefiro, eu quero acreditar nesse cenário, não, entendeu? Tá fácil, isso aí tá fácil. Esse caso aí, próximo, vamos pro próximo, porque já tá resolvido. Esse gente, as detetives aqui já resolveram. Foi essa criança aí, entendeu? Foi essa criança. Eu também acho. Ela tava entediada. Falou claro, assim, você não deu atenção, você distraiu. Não tá me dando atenção, tá ela estudando. falou, vou chamar atenção. É igual o meu cachorro. Meu cachorro, o cão, ele, quando eu tô... Tipo, sei lá, vendo TV, daqui a pouco eu vejo ele fica andando de um lado pro outro, assim, na minha frente. Aí eu já sei que ele pegou alguma coisa que ele não pode na boca pra eu dar atenção pra ele, entendeu? Então, e ele fica passando na minha frente. É a mesma coisa que a criança fez. É uma coisa. Ela deu o golpe do Deu o golpe da tesoura, tá correndo atrás de mim com a tesoura. Aham, sei. Sei. Bora. Vai pro teu caso. Vestimenta do mal. Oi, Mabê, oi, Carol e oi, Mac. Depois de ouvir casos bizarros das pessoas, acabei me recordando de um que aconteceu comigo. Me chamo Lucas e moro numa cidade do interior de São Paulo e sou um operander, óbvio. Que isso? Ah, óbvio. Tá, é o fandom. É o fandom. O que é isso? É uma profissão que eu não conheço? Tá, como assim operander? Tudo tem início com uma viagem do começo de ano, quando eu vou para casa da minha avó. Mesmo sendo uma cidade pequena, sempre vamos para matar a saudade. Durante a viagem, resolvemos ir no comércio comprar algumas coisas. Minha avó sempre gosta de presentear, e como é uma cidade de 8.000 habitantes, não há lojas grandes nem coisas do tipo. Então fomos num estilo de bazar/loja, e ela mandou eu escolher uma camisa para mim. Eu experimentei algumas e acabei ficando com uma camisa preta com alguns desenhos, que é o estilo que eu gosto. Até aí, tudo bem. Corta para alguns meses depois, eu não estava conseguindo dormir. Tinha pequenos cochilos, mas logo acordava com alucinações, vendo insetos e formas na cortina, no guarda-roupa e suava frio. Sentia minha pele gelada, mas continuava suando, como se fosse uma febre interna. Tentei a ASMR, vídeo de meditação, vídeo de chuva, todos os tipos que eu sei que me acalmavam e sempre era a fórmula para dormir, mesmo sem sono. Nada adiantou. Quando era quase 5 da manhã, resolvi tomar um banho para tirar o suor. E foi quando notei a camisa que estava usando. Era a camisa comprada na viagem. Não, peraí, ele estava usando a camisa? Ele estava usando o tempo todo, ele não tinha percebido, assim. O tempo todo, tá. Notei a camisa que eu estava usando. Era a camisa comprada na viagem. Foi então que fui reparar no desenho. O desenho era um monstro gigante com chifres, que alguém religioso logo chamaria de demônio. E então, pela primeira vez, senti algo estranho vendo uma camisa ou imagem. E vesti outra depois do banho, e aí consegui dormir. No outro dia cedo, deixei a camisa num espaço da casa que colocamos itens para ir pro lixo. Expliquei para minha mãe a situação e a vida seguiu. Depois de meses, eu lembrei desse fato e resolvi falar com a minha mãe, dizendo, ainda bem que joguei fora e tal, credo. Aí ela, mãe, ó lá, mãe. Olha lá. O que você acha?
Você colocou lá, mas eu não tive coragem de jogar fora, pois fazia apenas alguns meses que tinha comprado. Coloquei no saco de doação e foi embora. E o que isso significa? Claramente, objeto amaldiçoado que nunca é jogado fora ou destruído e vai sendo repassado. Fico com dó de quem recebeu. Metade de mim ainda justifica que com o banho saiu o mal-estar e que são apenas coincidências. Mas depois descobri que várias pessoas já tiveram sensações com roupas e que também não repetem roupas que usaram em momentos tristes ou ruins. É isso, um beijo, admiro muito vocês. Vem Coronavac. Ai, bem vacina. Será que essa camisa era usada? Porque ele falou uma loja bazar. Eu fiquei imaginando um brechó, ou não? Era uma camisa nova. Eu imagino que é. E pra mim, isso é muito filme do Stephen King, sabe? Sim. Tipo assim, essa ideia que a gente sempre fala no filme. Ai, mas por que não joga fora? Tá vendo? Acontece de verdade. Porque sempre tem uma mãe que vai falar, mas menino, uma mãe que vai ficar com inteira essa camisa ainda. Vamos botar pra doação. Exato. Ela agora, de certo não... Como é que não você ligou compra uma muito camisa? Ele falou, e falou, eu vou doar, né? Exatamente. Como você compra uma camisa e não repara que tem um demônio desenhado nela? Então, achei... Ele que fala que tem uns desenhinhos assim e tal, e beleza. Que outros desenhos tem ao lado de um demônio? É isso que eu quero saber. Como que é essa estampa, entendeu? Fiquei também curiosa com essa estampa. Tem uma camiseta com demônio, inclusive, mas... Dormi, tá tudo certinho com ela, nunca tive problemas. Ufa. Bom, agora também vou ficar de olho, né? Bate aquela coisa. Mas, cara, pra mim isso é perfeito, assim. É muito aquelas histórias do tipo... Tá, a mãe não jogou fora. Ou seja, tem alguém que não tá conseguindo dormir... Que talvez não saiba por quê. Que tá com a camiseta do demônio... E nunca vai descobrir. Aí ela vai, sei lá... Passar pra um primo... Vai passar pro filho... Sim... Não, se fosse um filme, ia terminado, tipo, ele falando... Ai, mãe, nossa, tô tão bem, ainda bem que eu joguei fora. Aí ela ia falar... Eu não joguei fora. Aí pronto, cliffhanger pro próximo, entendeu? Pra parte 2 desse filme. Pra onde foi essa camisa? Quem ela tá amaldiçoando agora? Sim. Que tá no look de quem, entendeu? É tipo 4 amigas e um dias viajante, só que do mal. Tipo, exatamente. A camisa do demônio viajante. A camisa do demônio viajante. Gente, tá aí o plot pronto, entendeu? É escrever Quem não desenvolver essa ideia aí tá perdendo. A gente não vai cobrar nada. Nem a gente, nem o Lucas. A gente entregou. Exatamente. Entregou aí pra vocês. Mas também o Lucas é uma história que, tipo, foi só uma noite, né? Ok. O problema é quem tá com a camisa agora, né? Essa pessoa talvez esteja mais ferrada. De repente essa pessoa tá ouvindo, manda aí Manda a sua história. Gente, se você estiver ouvindo, você, né, estiver dormindo com uma camiseta que veio de doação e tal, e você tá com dificuldades pra dormir, manda a estampa pra gente ver como é que é esse demônio. Exatamente. Ou então, Lucas, escreve, desenha, sei lá. Sabe que ele desenha? Ele poderia desenhar pra gente entender, né? Qual que é a lógica da camiseta? Porque realmente não faz sentido nenhum. Bom, já demos uma ideia de filme. Vou para uma história aqui, que é Xixi Acompanhada. Claro que eu que dei o título. Tá. E eu reconheci essa aqui, que ela é do Discord, do nosso grupo do Discord. Então, já aproveitando para convidar quem ainda não entrou pro grupo do Discord, o link vai estar na descrição do episódio. E vamos lá. Olá, meninas e Mac, adoro vocês. Meu nome é Rita, tenho 31 anos e sou de São Paulo. Já maratonei o Modus mais de 4 vezes. E tem episódio que eu vi mais de 7 vezes. Vocês são perfeitas e fico muito feliz pelo sucesso de vocês. Gente, ela é muito fofinha. Então vou contar como tudo começou. Quando eu tinha 5 anos de idade... Olha lá. Tá pertinho. Comecei a ter problemas pra ir ao banheiro à noite. Eita. Tamo lá. Por que eu não conseguia levantar pra ir? Porque quando eu ia no banheiro, sempre tinha alguém lá. E até aí, tudo bem. Não. Não tá não. Olha, eu não sei você, mas não. Rita, não. Eu levantava sempre lá pras 2, 3 da manhã. E a meia luz externa que atravessava a janela do banheiro fazia com que eu enxergasse o suficiente pra ir até o vaso sem ter que acender a luz. Até que um dia, eu sentada no vaso, terminei, me limpei. Quando fui olhar pro lado pra jogar o papel fora, eu vi um homem extremamente alto. Eu vi os 5 olhos... anos tem essa autonomia toda de ir no banheiro? Tem, né? Eu não tenho ideia de idade de criança. 5 anos, sim.
Você vai de 5 anos. madrugada, tô indo lá fazer um xixizinho, normal. E sim, acho que hoje em dia a criança com 5 anos já tá, sei lá... Já tá na faculdade, tá bom, Já vai. tá na faculdade, é muito superior. Ai, meu Deus, ela viu um homem, tá? Ela viu um homem, que a gente já concordou aqui que ver um homem é mais assustador que um espírito, né? Exatamente, Um homem que você não conhece, né, gente? No Se for um homem banheiro, da sua então? casa, tá tudo bem. Eu levantei a roupa e saí gritando e correndo pra minha mãe e acordei ela, dizendo que tinha alguém no banheiro. Quando contei pra ela como era e quem eu tinha visto, minha casa se tornou um grande tour de pessoas pra orar, benzer e fazer rituais. Veio vários grupos da igreja, veio um pessoal do centro espírita e, por último, veio um pessoal de um terreiro aqui. Gente, a mãe tentou de tudo, eu amei. Eclética, né? Eclética. Acredita em tudo. Detalhe que minha mãe, apesar de muito evangélica, era sommelier de várias crenças. Gente, olha lá, pronto. Perfeita, perfeita. Eu acho que é isso. Teve um cara que mandou um caso bizarro, ele falou assim, não é que eu acredito, mas assim, mal não vai fazer. Então vai acho que, que é vai isso, que vai que resolve. ajuda, né? Isso se arrastou por dias, eu continuava a ter vários problemas e não conseguia sair da porta, porque durante quase 2 semanas, ele estava sempre lá. Ai, meu Deus. Até que no último dia, eu resolvi acender a luz e foi a pior escolha, porque sim, ele ainda estava lá. Ai, tadinha. O corpo dele continuava. Quando fui iluminando, o rosto dele era horrível, pálido, e quando ele foi abrindo a boca, era um sorriso macabro. Os dentes estavam escuros e podres, como se fosse uma pessoa em decomposição. Apaguei a luz e saí correndo, mas percebi que pela primeira vez ele estava tentando se mover na minha direção. E foi quando no mesmo dia, de manhã, o pessoal do terreiro veio aqui na minha casa. Eles falaram muito com a minha mãe e ficaram andando pela casa e fizeram várias vezes o caminho que eu fazia para ir ao banheiro. Até que eles me chamaram e falaram que agora ia ficar tudo bem. E que eles viram que tinha alguém ali, sim, mas que tinha uma outra pessoa que ia cuidar de mim. E quando eles falaram isso, eu vi o meu bisavô sentado no sofá que estava vazio. Minha bisavó faleceu com bisavô 102... morto ou vivo? Não sei. Ainda não sei. Tá. Fiquei nessa Tá. Não sei, tamo nervosa. Minha bisavó faleceu com 102 anos de idade, mas o meu bisavô faleceu bem mais cedo, perto de quando a minha mãe ficou grávida. Então ele nunca teve a chance de me conhecer. Toda vez que sinto uma vibração, uma presença ruim, ou se eu sinto vultos, até hoje, logo em seguida, vejo meu bisavô, como se ele estivesse mandando essa galera embora, pedindo pra me deixar em paz. Já tive vários outros cagaços depois de adulta, mas fica pra próxima, acho que por hoje essa foi suficiente. Eu achei bonitinho. Eu sempre acho bonitinho quando é alguém da família, sabe? Que tá ajudando, que A tá... assombração é alguém da família. É uma pessoa conhecida, é melhor do que um homem lá. Se alguém da família é uma assombração, você acha? Eu acho que não chamaria de assombração, acho que chamaria de espírito mesmo. Talvez porque a assombração, ela tem muita sensação de que é uma pessoa que vai te fazer mal. Sim. E claro que pode ser alguém da família que vai te fazer mal. Sim, também. pode. Também tem essa possibilidade. Nossa. Mas eu achei bonitinho, assim, tipo... Claro, completamente apavorador, mas... Mas assim, com final feliz. Com final feliz, exato. Agora, será que foi o pessoal do terreiro que... Como é que eles... Quem que conseguiu identificar o bisavô? Tipo, convocaram o bisavô, olha, você precisa cuidar da sua bisneta que você nunca conheceu. Estão querendo fazer mal pra ela. E por que um espírito quer fazer mal pra uma criança? Geralmente, o que dizem, assim, é que no espírito não é que ele quer fazer mal, mas, tipo assim, ele quer ser ouvido, né? Sim. Geralmente, o espírito é quando, assim, não terminou alguma coisa. Sim. Então, não é nem que ele quer fazer mal, é que como, né, ele tá apodrecendo, é assustador e faz mal, mas a ideia é que ele quer comunicar. Sim. Óbvio que tem também os espíritos que realmente fazem... Eu tô falando como se realmente existisse, mas enfim. Óbvio que tem. Óbvio. Mas tem também essa crença de que alguns espíritos realmente fazem mal, eles estão ali porque eles não evoluíram, né? Sim. Como se eles fossem, sei lá, eternos crianças, meio adolescente, meio idiota, assim, que não evolui e fica enchendo o saco de quem tá ali. Entendi. Mas eu acho estranho essa substituição, né? Porque, assim, não é que ela deixou de ver espírito, ela tá vendo todo dia. Não Só todo que quando dia, ela vê, o bisavô aparece na sequência porque expulsou eles de lá. Pelo que eu entendi, quando ela sente alguma coisa, ela não vê mais. Ela sente alguma coisa estranha ou o bisavô aparece. Como Mas se ele fosse, bizarro, tipo, um gente, fiscal. ficar vendo bisavô. Um fiscal, bizarro, não é? assim. Sabe que eu tenho muito, assim, é isso, eu não acredito em vida após a morte,
mas é um assunto que me interessa e eu já vi. Até eu tava vendo Vida Após a Morte na Netflix esses dias, a série documental lá. E me parece um grande pesadelo pra uma alma. Sei lá, você morreu. Se eu morri, me pareceria um grande pesadelo ter que ficar aqui, entendeu? Sim. Tem que ficar, ao lado dos meus pais, sei lá, meu pai já morreu, mas ao lado da minha mãe, ao lado do meu irmão, e de olho, e cuidando. Tipo assim, pô, me deixa, entendeu? Se eu morri... Me deixa em paz. Esse job já não é mais meu. Me parece, tipo assim... Aí você tá sempre, na verdade, preso a essa vida aqui, sabe? Eu não acho... sei. Tipo, é um job pro bisavô. Eu acho estranho. É um job pro bisavô, mas assim, vai que no lugar que ele tava era mó chato. E aqui... E é um entretenimento. Sabe? É um entretenimento pra ele. Tipo, sei lá, não deve ter Netflix lá, entendeu? Aí aqui mas você aqui tem... é o céu, é o paraíso, tem que ter tudo de bom, não? É. E outra coisa, supostamente o tempo passa diferente também, não é que segunda-feira no céu. Eu amo que a gente foi de não existe vida após a morte pra o tempo no céu passa diferente. Céu, eu não sei se você sabe. Todo mundo sabe, não tem dia da semana no céu, entendeu? Então, como é que eles acompanham? Você assistiu The Good Place? Nossa, eu amo. Eu amo num nível. Eu amo num nível, tipo, assim, Sim. Todo mundo tem que assistir The Good Place, sério. Todo mundo, de verdade. Mundo. É uma série que vale muito a pena. Eu acredito um pouco em The Good Place, sabia? Eu acho que eu acredito nisso. É que é muito legal, né, acreditar naquilo. Tipo, se for aquilo, puta, é muito legal. Qualquer uma daquelas versões, né, porque também, sem spoilers, mas... Ai, sei lá, gente, sei lá. Eu penso muito sobre isso, Tipo assim, eu tava vendo Vida Após a Morte. Na verdade, eu tava vendo porque a Carol, minha sócia amiga, falou, assiste comigo, por favor, pra gente comentar depois. Porque eu nunca assistiria uma série dessa, eu já acharia, tipo, baboseira. E aí tem 2 episódios que é sobre médiums, né? E aí, enfim, vários tipos de mediunidade. E aí tem um retiro lá, onde você vai treinar pra ser médium. Eles falam, qualquer pessoa pode ser médium, você pode desenvolver essa mediunidade. E aí tem um cara que o pai dele morreu, e aí o hobby dele é ficar indo em vários médiums pra falar com o pai dele. Tipo assim, meu amigo, você precisa de terapia, entendeu? Você precisa de terapia, não de ir no médium. E aí ele vai no médium e o pai fala o quê? Oi, filho, estou bem. É isso, entendeu? Fica perturbando o pai. Fica perturbando o pai. Eu imagino o pai, puta, agora eu vou, entendeu? Agora eu vou pra aquele lugar lá onde é tudo maravilhoso. Ah, puta, meu filho tá chamando de novo, velho, sabe? Deixa o povo embora. Eu acho que tem muito a ver também com a dificuldade das pessoas têm do luto mesmo, né? Sim, total. De despedir, de não conseguir dizer adeus, não conseguir se desvencilhar. Então, acho que muitas pessoas são apegadas nesse sentido. E muitas coisas não ditas também, né? Tem muito isso, assim. Tipo, eu não disse pra ele isso. Ou quando o meu pai morreu, a gente não se falava, tava brigado. E aí, tipo, faltou alguma coisa ali que você vai buscar depois, né? Total. Muito doida. Então, vamos lá. A história chama O Porco Lobisomem. Oi, meninas, a Mabê. Maravilhoso o título. Oi, Mabê, Oi, Mabê não. Oi, meninas, como vocês estão? O meu caso bizarro tá mais pra cômico. Certo dia, voltando de um rolê, antes da pandemia, claro, eu e minha amiga estávamos indo em direção à casa dela, mas tem um caminho que umas 3 vezes já presenciamos coisas estranhas, como um santo em cima de uma casa, até hoje não entendo, uma mulher com uma criança de madrugada na rua que desapareceu do nada, e dessa vez em questão vimos um animal. Não sabemos direito o que era, só vimos um animal correndo em nossa direção às 4, 5 da manhã. A nossa reação foi sair correndo e gritando no meio da rua deserta. Uma achando que era um lobisomem e a outra achando que era um porco. Nosso histórico nessa rua é tão lindo que podia até ser um cachorro, mas ele acabou virando um lobisomem ou até mesmo um porco. Poderia ter contado a história da mulher com a criança? Sim, mas eu não estava no dia, então fica essa história do dia que eu jurei que estava em uma maratona e corri mais que o Usain Bolt. Eu tive que colocar essa, gente, porque parece que ela não seja medrosa, porque eu achei tão maravilhoso o fato de que poderia ser um porco ou um lobisomem. E pra mim, pensar que... Eu fiquei fascinada com a ideia de alguém pensar, meu Deus, é um lobisomem.
Porque, tipo assim... sai correndo. E sai correndo. Tipo, você tá andando na rua, e aí, tipo, você vê alguma coisa chegando perto de você. Cara, a pessoa que pensa, nossa, é um lobisomem. Sim. Essa pessoa é fascinante pra mim. Ela sabe? Essa pessoa é fascinante. Porque as outras coisas que elas viram nessa rua eram, uma santa em cima de uma casa. Alguém pode ter colocado. Pode acontecer, uma mulher com uma criança desapareceu do nada. Tá, mas pode acontecer. Agora, um porco pode acontecer. Pode. Agora, um lobisomem, no caso, não existe. Bom, aparentemente ele existe, aparentemente, né? Ou ele era um porco. Mas realmente, a pessoa que olha, a primeira reação é um lobisomem, amiga! Pra mim, assim, realmente, eu falei, não é um cachorro, é um lobisomem. Não é um cachorro, não é sei lá, um lobo animal. que seja, entendeu? Um lobo, exato, um lobo-guará. Um lobo-guará, é. Acho que não é um lobisomem. É um lobisomem. Eu achei muito específico. E eu até fiquei pensando se ela ia trazer alguma informação sobre a lua cheia, alguma coisa do tipo. ou se é realmente só algo que, não, é um lobisomem, enfim. É um lobisomem. Ou um porco. E uma coisa também, ela não diz quem foi que achou que era o lobisomem e quem foi que achou que era o porco. A gente não sabe se foi ela que achou que era um lobisomem. Tá. Né? Será que ela deixou no ar? Ela não quis pagar esse mico. É que a pessoa que pensou que é um lobisomem, talvez seja a pessoa que pensou que tava com a amiga e, na verdade, nunca esteve com amiga nenhuma. Ou não aquela sei. amiga, mas essa menina morreu há 10 anos, né? Não, ela tava comigo hoje, a gente viu um lobisomem. A gente viu um lobisomem ali no beco, como assim? Voltando do rolê. Ai, gente, assim, sério, pra mim essa foi a melhor história, assim, eu tô apaixonada por essa fanfic. Eu gostei. Bom, vou contar a minha última história. Tá. Que eu trouxe um nome também, que é Se a Nath Finanças Fosse um Espírito. Amo. Calma que vamos explicar. Oi, Mabê, oi, Mac Nóbrega. Meu nome é Jordan e eu vou contar um caso bizarro que eu gosto de chamar de possível espírito economizador de energia. A Mabê pode dar um título se quiser, pois amo a criatividade dessa mulher. Quando eu li a história, como, enfim, fala sobre economia, eu pensei na Nath Finanças, então foi isso. Vamos lá. Aconteceu em outubro de 2020, é recente essa história aí. Olha! Um dia o Jordan teve que sair e a prima estava passando o dia na casa dele. Peraí, você tá falando na terceira pessoa ou ele escreveu assim? Não, do nada eu comecei a falar na terceira pessoa. Tá. Do absoluto nada. Eu achei que ele tinha escrito um dia fosse o uma Jordan pessoa saiu. completamente estranha, né? tá, vai. Coitado, vai. Deixa eu voltar pra primeira pessoa. Vai. Sou o Jordan agora. Um dia eu tive que sair e a minha prima tava passando o dia na minha casa. Como aqui na minha cidade é muito quente, a gente passa o dia todo com o ventilador ligado. Então, assim, era de noite e depois de resolver o que eu tinha ido fazer, eu chego em casa e quando estou passando pelo corredor, vejo a porta entreaberta e percebo que a minha prima já tinha ido para casa dela, pois não estava mais lá, mas escuto o som do meu ventilador ligado e do corredor mesmo vejo que ele tá na tomada. Para vocês entenderem, como um bom artefato brasileiro feito na gambiarra, o meu ventilador tinha dado prego. Expressão potiguar que para algo que quebrou, parou de funcionar. Dar o prego, não conhecia. Gostei, também não. Achei muito boa. Aí ele foi consertado, mas o botão de ligar não prestava mais. Então, ele precisava ser ligado na tomada. É gambiarra brasileira mesmo. Sim. Quando a gente bota na tomada, ele liga automaticamente. Foi aí que eu tive a certeza de que ele estava ligado. Nem entrei no meu quarto para desligar. Do corredor mesmo, fui reto até o quarto da minha mãe, reclamar que a minha prima foi embora e deixou o ventilador ligado, gastando energia. Reclamo, até cansar, falando mal da prima, né? Não, é um absurdo. Volto na intenção de desligar o negócio, mas aí que acontece? Quando eu chego no quarto, eu abro a porta e acendo a luz, o ventilador está desligado. E o fio da tomada está caído no chão de uma forma que não costumamos deixar. Isso aconteceu comigo essa semana, eu postei nas stories, vou contar depois. Meu Deus. Naquela hora eu já surtei, porque eu tenho certeza que o ventilador estava ligado antes. Alguém desligou enquanto fui ao quarto da minha mãe, não tem outra explicação. Até aí tudo bem. Não tá tudo bem. Depois de contar pra minha mãe e ela não acreditar, também contei pra uma amiga no WhatsApp na mesma noite. Já tava tarde e tal, resolvi finalmente criar coragem, apaguei a luz e tentei dormir. A partir daí, nem eu sei o que é realidade ou não.
Eu gosto que ele já assume. Pois por volta das 3 da madrugada, meus olhos abriram e eu vi um braço saindo do espaço entre o guarda-roupa e a parede do meu quarto. E na mesma hora eu tive certeza que aquela mão é que tinha desligado o meu ventilador. Gente, ele ficou viciado nessa história. Enquanto estava no quarto da minha mãe. E isso tudo acontecendo era como se tivesse passado 10 minutos. Eu deitado, encarando aquele braço naquela brecha. Tenho arrepio só de lembrar. Mas, na verdade, talvez tenham passado apenas alguns segundos. E eu pisquei bem forte e o braço já não estava mais lá. Não acreditaram em mim quando contei isso no outro dia, mais uma vez. Sobre o braço, nem eu sei ter certeza se realmente aconteceu. Gosto de acreditar que acabei vendo coisas porque eu estava muito preocupado pensando no evento anterior. O ventilador. Evento este que eu não tenho dúvidas do que aconteceu. Aquele ventilador estava ligado sim. Eu ouvi o barulho dele ligado e eu vi ele na tomada. Depois já tentei deixar o danado ligado e fui disfarçando no banheiro pra ver se pegava no flagra. Ele quer pegar o braço no flagra, desligando o ventilador, eu amo. Eu imagino a sensação assim. Sei lá, vai que um espírito volta, mas nunca aconteceu. Eu espero que acreditem em mim, sou muito fã do podcast e mal posso esperar pra ler o livro do Mods. Que orgulho da Mabê que tá realizando o sonho dela. Ai, que belezinha. Jordan, eu acredito isso aconteceu em você. comigo. Isso aconteceu comigo, Jordan, só que eu não vi nenhum braço. Como Essa foi, semana assim? eu tava em casa aqui à tarde. Tipo, eu tava aqui, exatamente nessa cadeira. E aí eu ouvi um barulho na sala que parecia um estalo. Na hora, me pareceu... Sabe barulho de quadro de luz, quando desarma, alguma coisa assim? Uhum. Aí eu fui na sala, tipo assim, tem 3 gatos na minha casa. Tipo, qualquer barulho, eu não me assusto. Pra mim é gato, sabe? Mas esse barulho era diferente. Fui na sala, isso era de tarde, não vi nada. Aí beleza, continuei e voltei a trabalhar. Quando foi à noite, aí eu desliguei meu computador, fui ver uma TVzinha. Aí falei, Alexa, apaga a luz. A Alexa não me respondeu. Aí eu falei, Alexa? Ela não me respondeu. Quando eu fui ver, a minha tomada, onde ficava ligada a Alexa, e uma câmera que eu tenho, tipo babá eletrônica, assim, sabe? Aquelas câmeras de você ver, que eu tenho pra ver o cão quando eu saio, tava fora da tomada. Gente. Aí eu postei nos stories, falei, gente, alguém me ajuda. E assim, só que a tomada não tava queimada, preta, derretida, nada. Era como se alguém tivesse, tipo, desliguei da tomada. Aí eu postei nos stories pensando, alguém já viu? Tipo, porque aí eu associei o que é o barulho, entendeu? Da tarde. Tipo, eu queria saber se alguém já tinha, sei lá, se a tomada tinha expulsado de repente, sabe? Eu não sei até agora o que aconteceu. Se, tipo, ela tava ligada num T, assim, num Benjamin, e aí as pessoas me falaram, pode ter sido peso, e aí caiu, desligou. Ou pode ter sido só a gata, seu cachorro que passou e tal. Mas assim, pra mim não foi nada disso. Eu não sei o que foi. É o espírito da Nath Finanças, entendeu? Tentando economizar a minha Enel, minha conta da Enel. Né, Aí eu tomei coragem no dia seguinte pra ligar de novo, né? Porque eu fiquei com medo de estar com algum, sei lá... de ter algum curto-circuito, pegar alguma coisa. fogo, exatamente, Aí eu falei, vou ligar só a câmera, né? Não vou ligar a Alexa e tal. Liguei só a câmera, normal, funcionou. Não aconteceu nada. Nossa, então, eu já fiquei apavorada quando você falou que tinha uma câmera, porque eu falei, a câmera pegou alguma coisa. Não, eu tenho essa câmera, eu ganhei essa câmera da marca, mano, eu nem lembro qual é a marca. E aí, eu instalei ela porque alguma das minhas gatas fazia xixi na cama do meu cachorro. De madrugada. E eu queria saber quem era. Aí eu liguei essa câmera e falei, a câmera que eu ganhei, vou ligar ela. E aí, quando eu saí, é legal, porque eu vejo que o cão tá destruindo e tal. Liguei essa câmera e aí postei no Twitter a saga, botei uma câmera aqui, agora eu vou acompanhar quem é que faz xixi. E eu Mabê, nunca tinha pensado nisso, tá? Aí as pessoas, você tá louca? Olha essa imagem, é óbvio que vai aparecer um espírito aí. Sabe aquela imagem da webcam, tipo, night shift, assim? É óbvio que vai aparecer um espírito. É óbvio, gente, é óbvio. E eu nunca tinha pensado nisso, e aí fudeu. Aí eu nunca quis ver as imagens da câmera, não, tipo assim, sabe? Você ficou com medinho. Não quero. Claro, porque se eu vejo a imagem da câmera, então eu tô dormindo 3 da manhã e tem um espírito no meu sofá, entendeu? Eu não quero saber disso. Família, né? Pega, come alguma coisa na cozinha e vai embora. Exatamente. Tipo assim, fiquem à vontade, eu só não quero saber, entendeu? Exato, me deixa em paz. Não quero, me deixa em paz, exatamente. Não, gente, eu tenho pavor de câmera. Pra mim, assim...
As histórias com câmeras vão tendo. Eu só é que nem vejo boneca. Boneca, exatamente. Eu só vejo as imagens de dia, assim, tipo, aí quando eu tô na rua e aí o cão tá aqui em casa sozinho, aí eu vejo, aí normal, de dia, de boa, né? Porque eu também tenho essa teoria, eu falei nos stories quando eu postei. Eu falei, gente, só que foi de tarde, espírito não anda de tarde. E as pessoas me falaram que espírito anda em todos os horários, mas pra mim é só de noite. Não dá pra saber, mas o mágico lá brincava de tarde, por exemplo. Mas a gente chegou à conclusão que ele era um amigo imaginário, né? Não um espírito. Ah, mas é meio que a mesma coisa, eu acho. Não. Você acha? Ah, depende, né? Às vezes pode ser uma coisa que a criança realmente tá inventando, e às vezes exatamente. é um amigo que a criança tem de verdade. Exatamente, Enfim. É verdade. Complexo. Complexo. Mas isso aconteceu comigo, então por isso eu acredito nele. Mas Jordan, ainda a gente bem, acredita em você. Eu não vi braço nenhum, porque aí eu ia estar, tipo... Nossa, sim. Não, tô de boa. Mas eu acredito que isso foi muito o que ele falou, assim, ele ficou tão impressionado com o evento anterior, que ele ficou naquela, né, noiado, preocupado, ficou voltando pra tentar pegar no flagra, não, né, eu amei isso, sério. Eu amei, mas realmente não foi dessa vez. Fica pra próxima, Jordan. Fica pra próxima. Tá, vou ler minha última história aqui, que chama Devolução Alienígena. Meu nome é Gabriel Barquet. Nossa, ele botou até o sobrenome. Tenho 25 anos e sou da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Amo de paixão o podcast e mais ainda você e a Carol. Vocês são incríveis. Bom, meu caso bizarro envolve ETs. Não sei se conta, mas tá aí. Conta, né? Conta, super. Quando eu era mais novo, eu tive um sonho, ele botou entre aspas, que mais pra frente não sei se foi bem um sonho mesmo, em que eu meio que levantava da cama, meio sonâmbulo, e ia em direção para fora de casa, saindo pela porta da cozinha e sendo levado, entre parênteses, abduzido, para um laboratório com alienígenas. Lá, eles me colocaram em uma cama daquelas cirúrgicas e fizeram alguns experimentos. No fim, seguraram minhas 2 mãos, fazendo meio que um comprimento, educados, né? E então me devolveram para casa. Até aí tudo bem. Foi só um sonho. Ao acordar e depois de alguns dias matutando aquele sonho na cabeça, olhei minhas mãos e percebi que havia como se fossem cicatrizes no mesmo exato lugar, em ambas as mãos. Sinais bem pequenininhos, dos quais tenho até hoje. Contei então para minha mãe na época e essa história se espalhou na minha família. E hoje eu sou sempre lembrado como um menino que foi levado pelos alienígenas e devolvido logo em seguida. Nem os alienígenas quiseram. Não. Observação, nunca fiz nenhuma cirurgia, nem tenho histórico de algo que possa ter causado as cicatrizes nas minhas mãos, a não ser minha possível abdução. Ai, gente, ele mandou foto das cicatrizes. Eu pus a foto pra você. É uma história muito louca da minha possível abdução, da qual fui rejeitado pelos ETs. E eles me devolveram pra Terra. Me pergunto todo dia por que não me levaram de vez. Mas mesmo eu sendo meio cético, fico muito encucado até hoje. Segue em anexo a foto das mãos. São bem pequenas as marquinhas, mas dá pra ver ainda. Super dá pra ver. Dá pra ver, né? Mas, gente, abdução alienígena, eles não levam pra sempre, não é? Sempre devolvem, não é? Tanto que as pessoas contam que foram abduzidas. Geralmente é isso. Faz um experimento, né? Alguma coisa assim, realmente devolve. Assim, claramente ele tem 2 chips implantados na mão. Sim. E eles estão aproveitando pra... Que é aquela câmera que você tem. Só que aí, no caso, é uma câmera que é no pulso dele. E aí ele tá... Os ETs estão lá assistindo. Tudo de Uberaba Live. Não tem Uberaba Live. Aí põe lá o Uberaba pra gente ver o que aquele moleque tá aprontando. Exatamente. Eles têm, em cada cidade, eles têm uma pessoa. E, gente, vamos combinar que se uns ETs viessem pro Brasil, você acha mesmo que ele ia levar alguém daqui? Ia falar assim, gente, o que deu errado nesse mundo aqui, nesse planeta? Não é nem o Brasil. Então, o que deu errado nesse planeta? Mas é uma coisa boa de se estudar, pra não acontecer lá no planeta deles. Pode Entendeu? Você leva como um case do que não fazer. Vamos estudar essa criatura aqui. Eu já imaginei eles no planeta deles com um quadro. E esse aqui é o Jair Bolsonaro. Hoje a gente vai explicar sobre como eles conseguiram fazer esse cara. Como que a gente pode ficar o mais longe disso possível? Então é o seguinte. Lembra aquele menino de Uberaba?
A gente botou a câmera nele. Exato, talvez você faça parte de um grande Meu experimento Deus. pra evitar que o Jair Bolsonaro seja o próximo Líder alienígena. líder alienígena. O que é uma ótima coisa, se você for pensar. É Se um você tá ótimo participando plano. disso, tá fazendo um bem à humanidade, né? A humanidade, no caso, a Alienígena. alienígenidade. A Como é que chama? eternidade. Enfim, a comunidade dos ETs. Isso me lembra, eu tenho 2 pintas, não vai dar pra ver. Elas são muito pequenininhas, mas é no meu pulso. Ó, uma aqui dá pra ver. Sim, aham. E tem uma outra aqui bem pertinho. E são 2 no meu pulso, assim. E eu Vai, uma Mabê, vez conta convenci que você também foi. uma amiga, né, do nada, tá assim, tipo, ai, mostra São Paulo aí como é que tá. Uma vez eu convenci uma amiga minha de que eu tinha sido mordida por vampiro. E por isso que o que era claramente uma criança Amei. louca, né? Uma criança gótica. louca. Uma criança gótica. E eu convenci essa minha amiga, depois eu desmenti pra ela, mas que era por isso que eu tinha as 2 pintinhas. Que era pra meio que ficou uma cicatriz, assim, do vampiro ter me Sim. atacado. Ele mordeu seu Então, pulso, né? Que curioso. Ele mordeu meu... Foi muito... não, mas Na aqui parte de geralmente... cima, né? Então, lá mas embaixo. geralmente é aqui embaixo pra poder tomar sangue. Mas aqui, como é que fala? A pinta foi aqui em cima. Eu não... Era criança, né? Acho que eu não consegui Sim. elaborar muito bem. Sabe o que eu amo da história do Gabriel? Que ele deve lidar, sei lá, não sei se ele faz terapia ou não, mas ele deve lidar até hoje com o fato dele ter sido rejeitado pelos ETs, né? Você vê que ele fica triste, né? Ele trouxe isso 2 vezes, assim, Sim. por que eles não me levaram de vez? Me devolveram logo, coitado. É que faz você perguntar, porque assim, tudo bem, tem o lance de você fazer um experimento e devolver, mas, puta, imagina, tipo, abduzir você e pensar, cara, essa pessoa é tão legal que a gente tem que levá-la pro nosso planeta. Sim, sabe? exatamente. Então, acho que deve dar uma tristezinha, assim. Eu já falei uma vez, por favor, ETs, me levem. Mas só ET, tá? Eu não aceito nada menos que ET, assim. Tá. Acho que... Você gostaria de ser abduzida? Mas eu nunca pensei sobre isso. Assim, pra ser Claramente, devolvida... ninguém nunca te perguntou isso. Não, nunca ninguém me perguntou isso. Pra ser devolvida ou pra ir pra sempre, você acha? Acho que pra um pouquinho, um tempinho, assim, um intercâmbio. Putz, sabe que eu acho que aí eu ia voltar, e aí eu ia ter essa história, e ninguém ia acreditar em mim, aí eu ia ficar muito brava, sabe? Você acha que você ficaria puta? Eu acho que eu ficaria puta. Então eu acho que ou me leva de uma vez e não me devolve, ou nem abduz, entendeu? Tá. E se, por exemplo, eles combinarem de deixar você tirar uma selfie, alguma coisa assim? Aí pode ser legal. Aí pode ser legal, ser porque aí eu vou voltar e aí eu vou ser o quê? Eu vou mudar o rumo da história. O rumo da história. mundo. Apesar que, como você fez design, podem acabar desconfiando de você Photoshop? também. Você acha que poderia ser um Photoshop? Não, teria que ser um vídeo, eu acho. Mas tudo bem, um vídeo também... Ai, tudo hoje dá em dia pra não falsificar, né? Uma live. Você teria que fazer uma live. Uma live. Boa. Uma live. Eu ia falar, pode me abduzir, faz o que vocês quiserem comigo, desde que eu possa fazer uma live no meu Instagram... Eu em que imagino vocês assim, apareçam. mas o que é Instagram, sabe? Então, eu vou explicar pra vocês, ETs. Tem redes sociais. Redes sociais. Se eu pudesse fazer uma live, eu iria. Como você explica um Instagram pro ET, né? É muito estranho. Puta, tem que explicar o celular, gente... tem que explicar o celular, tem que explicar a internet. Isso, assim, presumindo que eles não têm nada disso onde quer que seja, né? Porque vai que eles... Tipo, ele vai falar, Instagram, sim, a gente teve isso há 2000 anos. Ridículo. Ai, Instagram é tão ano zero. Nossa, exatamente, Nossa, a gente tá em outra rede já. Bom, você tem o caso bizarro que você falou que ia contar também. Eu tenho, então, eu já contei esse dividir. caso. Eu não lembro aonde que eu contei, mas é um caso envolvendo espírito, mais precisamente o espírito do Chorão, do Charlie Brown Jr. Bem específico. Mas, pra contextualizar, você é de Santos, né? Eu sou de era Santos. Um espírito presente. Não, é assim, local. Então, exatamente. Vou contextualizar mais ainda. Quando aconteceu isso, eu estava gravando um vídeo com a Grazi, que é a viúva do Chorão. Tá? Então, ela é uma amiga, tipo, que eu conheci, enfim, há pouco tempo, depois que o Chorão tinha morrido já. Ela é muito amiga de uma amiga minha. E aí, eu e Carol resolvemos gravar um vídeo com ela sobre quando ela lançou o livro, né? Ela lançou um livro de memórias e tal. E a gente resolveu gravar um vídeo com ela, porque é uma história muito interessante.
Aí ela foi lá na casa da Carol, a gente gravou o vídeo e, assim, conversou muito. Ela falou que, tipo, sentia, né, que ele tava com ela, assim, que ele, enfim, apoiava as decisões dela e tudo mais. E eu, tipo, super cética, mas, né, enfim. Respeitando. Claro que, né, sei lá. Aí gravamos o vídeo, um tempão, assim, um vídeo longo e tal. Aí elas foram embora, tava ela e a irmã dela, elas foram embora, e eu e a Carol tínhamos outro vídeo pra gravar depois. Gravamos outro vídeo depois, beleza, eu fui embora pra minha casa. Eu tinha que entregar aquele primeiro... O vídeo que a gente gravou depois era uma publicidade, eu tinha que entregar no dia, então eu precisava editar naquele dia mesmo. Cheguei em casa, passei os arquivos todos pro meu computador e tal. Quando eu fui começar a editar esse vídeo, que era uma publicidade, em um dos áudios do vídeo, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Era um microfone, tipo, sem fio, que a gente usava todo dia. Nunca tinha acontecido nada parecido. Teve uma interferência no áudio do microfone e no fundo tava tocando uma música do Charlie Brown Jr. Caralho. Fiquei até arrepiada. E é muito louco, porque assim... A Carol, no vídeo, eu tenho esse vídeo, depois se você quiser eu te mando pra você ver. Quando a gente tava gravando lá, teve uma hora que ela falou assim, você escutou alguma coisa? Como se fosse um barulho na porta, sei lá. E aí eu falo pra ela, não, nada. No vídeo, né, com o áudio, quando ela fala, você escutou alguma coisa? E ela olha pro lado assim, eu falo, não, nada. Aí ela fala, tá bom. Nesse momento começa a tocar a música. Caralho. Era uma música específica que a Grazi falou no vídeo, que era a preferida dela e não sei o que, sabe? Putz, sei. Aí, assim... Não era qualquer música ainda, né? Não era qualquer música do Charlie Brown Jr. Assim, depois eu entendi que era uma interferência de alguma rádio, sei lá. Você deixou no vídeo ou não? Não, mas era uma publicidade, entendeu? Eu tive que... o Chorão ainda fudeu o meu áudio, porque eu tive que ficar até altas horas da madrugada consertando esse áudio, entendeu? Porque eu não podia deixar. Não era o vídeo da menina, era o vídeo da publicidade, tá? Era o vídeo da publicidade. E aí... como que você fala que do nada eu tô tocando Chorão, né? Não tem nem como explicar isso. Tem uma coisa que... Eu tive que ficar arrumando, assim, porque era muito baixo. Era lá no fundo, assim. Mas tava. Eu acho que foi alguma interferência de alguma rádio, mas até hoje eu nunca encontrei uma... Tipo assim, explicação. Claro, um microfone sem fio, pode haver interferência, pode, mas nunca tinha acontecido naquele momento, aquela música, naquele dia. Nossa. Tipo, eu mandei pra Grazi, né? Eu falei, Grazi, mano, olha que... Quando eu tava editando, eu falei, olha o que aconteceu. E aí ela ficou mó emocionada, sabe? Falou, cara, eu te falei. Foi foda. Que foda. Essa história eu sempre lembro, assim, porque, tipo, toda vez que acontece alguma coisa assim, alguém fala, é o Chorão. Tipo... Mas você acredita, tipo, que era uma rádio? Tipo cara, você olha pra isso racionalmente, ou não? Acho que um misto, sabe? Tipo, a minha vontade é achar uma explicação racional, sabe? Porque eu sou assim... Pra acalmar, né? Tipo, por mais que seja isso, não é um espírito, se fosse um espírito dele, não é um espírito do mal que vai te fazer mal, né? É uma, né? Mas, tipo assim, não, sei lá, deve ter sido a rádio, não sei o quê, mas não sei, assim. Tipo, eu procurei, viu, essa explicação. Entrei em fórum do microfone, de áudio, tudo, e assim, não consegui entender como isso... Porque não tinha rádio na casa da Carol, sabe? Não tinha. Então, não sei como isso aconteceu. Mas esse é o meu caso bizarro. Gente, nunca imaginei, vou vendo o Chorão. Tá vendo? Eu vou te mandar o vídeo pra você ver. Manda que eu quero muito assistir, muito ouvir. Quer dizer, tô com medo, um pouco de medo agora, mas eu vou querer sim. Faz uns anos isso já, então tá tudo bem. Tipo, nada então, nunca mais aconteceu nada. Nunca mais rolou. Não, tá tudo bem. Então tá tudo bem. E... aconteceu uma coisa, né, não é parecido nem nada, mas a gente tava gravando um episódio sobre o primeiro serial killer americano, que é o H.H. Holmes. E a Bel teve um problema com áudio. E aí, ficou uns ruídos estranhos, assim, sabe? Como se tivesse alguém coxando, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente como é que foi. Mas é muito louco quando dá essas coisas, né? Essas interferências. A gente fica meio assim, tipo, mano... o que tá acontecendo? Porque era um caso meio mal assombrado, assim. Até hoje a gente também zoa que era tipo o H.H. Holmes enchendo o saco aqui e tudo mais. Mas, enfim, queria agradecer por você ter vindo. Espero que você tenha gostado. Adorei.
Adorei os casos. Acho que Obrigada a todo mundo que mandou casos. Nossa, as pessoas mandaram mais de 300 casos, tá? Jura? Juro. A gente contou 10 aqui, mas, gente, se deixar, a gente fica aqui o dia todo. Acho que é uma primeira vez, eu vou te convidar mais vezes. E a gente pode falar um pouco mais desses casos também, enfim. Espero acho que é bem divertido. Dormir hoje, de boa. Conta depois pra gente se o chorão não apareceu, se deu tudo certo. Para. Ou a camisa, se você for usar uma camisa de diabo, a camisa, cuidado. Exato. Eu já vou pegar essa camiseta aqui, que já tem uma pessoa aqui, entendeu? Já tem. Não, mas é a melhor pessoa, imagina. É a melhor não vai pessoa. assombrar ninguém. Obrigada, Mabê, por ter me convidado. Obrigada. Adorei. Um beijo. E, gente, até o próximo episódio. Tchau.